Você expulsaria alguém só pela cor da pele? Uma mulher negra foi humilhada e expulsa de um avião por uma comissária racista. Os olhares, o constrangimento, a dor. Mas o que aconteceu em apenas 7 minutos chocou a todos. Ela era a nova dona da companhia aérea. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra racismo. A manhã no aeroporto parecia tranquila, mas por dentro, Mariana Silva sentia o peso de uma batalha que logo se desvelaria. Sua pele negra brilhava sob a luz do saguão, refletindo a força de uma mulher que conhecia seu valor e sua história. Ela carregava uma mala de rodinhas elegante, uma bolsa de couro que guardava seu laptop e um caderno de anotações, símbolo de sua coragem silenciosa. Pulando de um lado para outro na fila do check-in, ela pensava na reunião que enfrentaria mais tarde, nas estratégias que elaborava para fortalecer seu negócio e na causa que lutava há anos, a igualdade racial e de oportunidades. Tudo parecia em paz, até que seus passos foram interrompidos por uma figura de autoridade. Daniela Costa, a chefe de cabine e, naquele momento, uma representante de uma mentalidade arcaica. Seus olhos afiados rastreavam cada detalhe, carregados de um desdém incompatível com o universo de um serviço de transporte aéreo. Vestida com seu uniforme impecável, Daniela se aproximou de Mariana com a postura de quem já tinha decidido o que ia fazer. Com licença, ela disse com uma suavidade que escondia uma intenção bem distinta. Posso ver seu cartão de embarque? Mariana ergueu os olhos, surpresa, mas manteve sua postura de elegância. Com um sorriso discreto, entregou o documento. Daniela o examinou lentamente, como alguém buscando uma falha. Seus olhos se cruzaram por um instante, e Mariana conseguiu notar uma sombra de desprezo ali. Este é para a primeira classe? Indagou, com uma sobrancelha levantada, carregada de desdém. Sim, respondeu Mariana com firmeza. Está tudo em ordem. Daniela devolveu o cartão com um gesto de relutância e uma expressão que tentava esconder sua intolerância. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi embora. Mas o sentimento de desconforto pairou na cabine. Seus olhares cruzados carregavam uma mensagem clara. Ela não acreditava que Mariana pertencia ali. E assim, a tormenta começou a se formar. Enquanto Mariana se acomodava em seu assento na primeira classe, sentia a calma de uma força interna que poucos compreendiam. Seus olhos percorriam o interior da cabine com atenção, observando os detalhes, as conversas sussurradas e as expressões de admiração que, inevitavelmente, surgiam ao seu redor, embora muitos disfarçassem a curiosidade com indiferença. Sua pele reluzia sob a luz suave do ambiente, e sua presença, silenciosa, transmitia uma mensagem poderosa. Ela sabia quem era, e nada tiraria sua dignidade. No entanto, lá atrás, Daniela Costa seguia seus passos com uma determinação oculta. Sua postura parecia controlada, mas uma faísca de irritação queimava por dentro, alimentada por uma obsessão persistente. Sua rotina de autoridade tinha sido desafiada, e aquilo não passaria sem consequências. Ao passar pelo corredor, Daniela parou ao lado de um colega, Lucas Ferreira, de olhar subserviente, com um sorriso de cumplicidade forçada. Você viu aquela mulher na primeira classe? Ela perguntou sussurrando, com um tom conspiratório. Algo nela não me cheira bem. Lucas, desconfortável, apenas assentiu. Ele sabia que Daniela tinha um comportamento difícil, mas aquela situação parecia fora do controle. Daniela fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças. Ela havia feito seu trabalho, ou assim acreditava, e agora só restava agir de acordo com as ordens recebidas. No fundo, uma dúvida começava a se infiltrar. Ela realmente tinha feito tudo certo? Ou seria uma reação puramente preconceituosa, disfarçada atrás de protocolos? Sem se permitir pensar mais, Daniela se afastou. Voltou ao corredor e, com uma expressão ainda mais autoritária, retornou até Mariana. Senhora Silva, ela chamou com uma voz que cortava o silêncio. Preciso que venha comigo por um momento.
Mariana, surpreendida, levantou-se com elegância, deixando o caderno de anotações de lado. Seus movimentos eram suaves, quase como uma dançarina, e seus olhos refletiam uma calma que desarmava qualquer agressividade. No corredor, Daniela a conduziu à galley, onde ambos ficaram isolados dos olhares curiosos de outros passageiros. Houve um erro na sua reserva, afirmou Daniela, com uma postura de quem tinha domínio da situação. Preciso que troque de assento para a classe econômica. Mariana franziu o senho. Sua voz, porém, permaneceu tranquila. Meu bilhete foi confirmado há semanas. Não há erro. E eu não vou mudar. A hostilidade se intensificou no rosto de Daniela. Ou a senhora muda agora, ela sussurrou, ou chamarei a segurança. O silêncio na galley parecia uma sentença final. Mariana olhou nos olhos de Daniela, firme, e respondeu: façam o que for necessário, mas saiba que minha presença aqui é legítima. Retornando ao seu assento, Mariana sentou-se com a cabeça erguida. Seus olhos se fixaram na janela, onde o céu começava a pintar-se de tons alaranjados, sinal de que mais uma batalha começava a se desenrolar. Durante horas, Mariana ficou em silêncio na primeira classe, enquanto o vento de tensão crescendo ao seu redor parecia condensar-se na atmosfera da cabine. Ela observava cada detalhe, cada olhar, alguns de dúvida, outros de solidariedade silenciosa. Sua cabeça pensava nas ações que tinha que tomar, na estratégia que iria usar para transformar aquele momento de humilhação em uma força de mudança. Daniela Costa, por sua vez, tentava parecer impassível. Sua rotina de autoridade havia se tornado um jogo de equilíbrio entre o orgulho e a ansiedade. Quando seus olhos cruzaram com Mariana, algo mais profundo do que um simples desconforto surgiu. Uma sombra de preconceito, de uma mentalidade que ela tentava esconder, aflorou e se intensificou ao longo do voo. A chuva de olhares e comentários vertia na cabine. Alguns passageiros cochichavam sobre a mulher na primeira classe, outros olhavam com pena, enquanto alguns poucos soltavam opiniões cruéis. No fundo, Mariana percebeu que a batalha ia além da humilhação na hora. Era uma luta silenciosa que já começava a se espalhar pelo ar. Enquanto ela anotava suas ideias no caderno, usando o silêncio como arma, Daniela conversava discretamente, com Lucas e André, esfregando as mãos de nervoso. Essa mulher tem algo estranho, sussurrou Daniela de olhos fixos na cabine. Alguma coisa não bate. Pode ser alguma confusão, mas ela parece segura, respondeu Lucas hesitante. Pode ser uma jogada, completou Daniela. Uma jogada para parecer que ela é alguém importante. Ao mesmo tempo, em uma sala, no porão do avião, uma equipe de comissários e técnicos monitorava a situação. A informação de que Mariana era a acionista majoritária ainda não tinha chegado ao público, mas dentro da cabine, uma pequena faísca começava a se acender. Em silêncio, Mariana pensava em como transformar toda essa energia, a humilhação, o preconceito, o silêncio, em uma revolução, na esperança de que suas ações pudessem abrir os olhos de muitos. Ela sabia que aquele voo não era apenas uma viagem comum. Era uma missão, uma oportunidade de mostrar que a força de uma mulher negra, de uma brasileira, não poderia mais ser abafada. Mas ninguém naquele avião sabia ainda o que estava por vir. Mariana sabia que aquela viagem seria um momento crucial, mas também arriscado. Antes do embarque, ela passou dias planejando cada detalhe. Quem poderia apoiá-la, quais contatos poderia acionar e como identificar possíveis situações de preconceito, assim que entrasse na aeronave. Sua experiência de vida e sua caminhada de lutas a ensinaram que, diante do racismo, a melhor estratégia era a organização silenciosa e a preparação emocional. Ela tinha uma rede de aliados que estavam atentos a tudo. Alguns eram colegas de trabalho, outros ativistas que ela mantinha em sigilo. Com eles, havia uma comunicação por aplicativos seguros, onde combinavam estratégias e estabeleciam limites, como o que fazer caso fosse humilhada, como registrar, quando e onde agir. Antes do embarque, Mariana consultou seus contatos mais próximos que trabalhavam com comunicação,
direito e ativismo social, para que ela estivesse preparado para todos os cenários. Ela deixou um recado para sua assistente. Se precisar de apoio, marque uma imprensa, filtre as mensagens e esteja pronta para agir em questão de minutos. Ela também se informou sobre os direitos dela, conhecia os protocolos para enfrentar o racismo na aviação. Sabia que, ao embarcar, deveria manter a calma, registrar tudo com fotos e vídeos e usar canais de denúncia, aliados que estavam ao seu lado para quando ela desse o sinal. Por isso, quando ela entrou na aeronave, carregava no celular as informações essenciais e uma mensagem oculta, que só seria usada no momento certo. Ela não veio impulsivamente. Veio com a estratégia de quem sabe que, em situações de injustiça, o silêncio inteligente e a resistência pacífica fazem toda a diferença. Sabia que o conformismo não iria ajudá-la. Portanto, ela entrou na cabine com a certeza de que sua postura, sua dignidade e sua estratégia eram armas poderosas. E com a cabeça erguida, preparava-se para transformar aquela humilhação em uma revolução sob os olhos de todos. Mariana respirou fundo, sentindo a energia de todos que a apoiavam mesmo de forma invisível ao seu redor. Sua cabeça estava erguida, olhos fixos à frente, enquanto interiormente ela sabia que aquele momento seria um divisor de águas. Cada gesto, cada olhar, deveria refletir sua força, sua dignidade, pois ela havia planejado tudo com antecedência. Às 6. Mãos firmes, ela pegou seu celular discretamente e, com uma mensagem inteligentemente codificada, enviou o comando para sua equipe. Inicie a ação. Era o sinal de que sua resistência silenciosa estava prestes a se transformar em um movimento público e poderoso. Na cabine, Daniela Costa tentava controlar sua ansiedade. Sua arrogância se esfacelava, substituída pelo medo do que vinha por vir. Ela sentia que a situação escapava do controle, e sua postura, até então de autoridade, parecia cada vez mais frágil. Seus olhos vasculhavam os passageiros, buscando alguma forma de se manter firme, enquanto seu coração batia acelerado. Ao lado, Lucas e André trocavam olhares de preocupação, conscientes de que Mariana, com sua postura altiva, havia se tornado uma palavra que ninguém mais poderia apagar. Uns na cabine, outros na cabine de comando, todos na atmosfera do voo, percebiam que o clima mudava. Contudo, Mariana permaneceu imóvel, seu espírito uma fortaleza. Ela sabia que a humilhação não era o fim, mas o começo de algo maior. Sua estratégia de resistência, de não ceder ao discurso do ódio ou da vergonha, era a sua arma mais poderosa. Seus olhos encontraram os de Daniela por um instante, um olhar de desafio e esperança. Naquele momento, ela fez uma decisão que era tanto um ato de coragem quanto de inteligência. Levantou-se lentamente, com os passos calmos e decididos, e dirigiu-se ao banheiro da cabine. Lá, em um momento de privacidade, colocou seus fones de ouvido, ativou uma gravação na qual se ouvia sua voz forte e clara, fechada na segurança de sua resistência. A gravação dizia: "Este momento não é só sobre humilhação. É uma convocação, uma batalha. Quem quiser mudar esse sistema, venha comigo. Juntos, somos mais fortes." Ela sabia que, do outro lado, sua equipe estava preparada. Uma rede de ativistas, jornalistas, influenciadores e aliados de diversas regiões aguardava o sinal para iniciar a divulgação e ampliar aquela história. Quando Mariana voltou à sua cadeira, seu olhar estava carregado de determinação. Reconhecia que tinha um papel fundamental naquele voo. O papel de ser a voz de muitas outras que ainda não tinham coragem de falar. E, com a cabeça erguida, ela saiu do banheiro porque sabia que o próximo passo seria sua maior vitória. Transformar o silêncio da humilhação em uma voz que ecoaria por todo o Brasil. Ela entrou na cabine com a certeza de que sua postura e sua estratégia estavam prestes a incendiar uma revolução. De volta à sua poltrona, Mariana respirou fundo uma última vez. Seus olhos refletiam uma luz de esperança e coragem. O silêncio da cabine parecia carregado de uma tensão que só ela absorvia toda vez que olhava ao redor.
Sabia que naquele exato instante sua mensagem tinha sido enviada oficialmente ao seu círculo de confiança e aos parceiros estratégicos que estavam prontos para fazer aquilo explodir nas redes e na mídia. Ao seu lado, Daniela Costa ainda tentava mostrar arrogância, mas seus olhos traíam o medo. Seu corpo tremia involuntariamente, percebendo que tinha sido apenas uma peça de um jogo que escapara completamente do seu controle. Na sua cabeça, Mariana repetia a frase que lhe dera força. Quem tem a sua força não precisa se calar. Ela queria que o mundo soubesse o que ela representava, que aquilo não era uma derrota, mas uma vitória silenciosa. Seu telefone vibrou intensamente. Ela pegou discretamente, apenas para verificar a confirmação de que a rede ativada. Seus aliados em terra, jornalistas, ativistas, influenciadores, todos receberam o sinal de que a hora tinha chegado. Uma mensagem enviada de Mariana dizia: começou. Era o início de uma resposta que cresceria como uma onda, uma força que não deixaria espaço para o silêncio, para o medo ou para o racismo. Naquele momento, o avião parecia estar em suspensão. Um silêncio carregado de expectativa e esperança. E então, ela tomou uma decisão definitiva. Levantou-se lentamente, com passos firmes, e com a cabeça erguida, começou a gravar uma mensagem de vídeo que logo se espalharia por todo o Brasil. A luta não termina aqui, dizia, a voz forte, clara e segura. Hoje não aceitamos mais racismo, humilhação ou opressão. Esse é o nosso momento de transformar dor em força. No Brasil, ninguém deve ser humilhado por pura cor ou origem. Sua mensagem se espalhou velozmente, alimentada por uma cadeia de apoio que ela mesma coordenara antecipadamente. Os hashtags Cash Justiça para Mariana e Cash Now Brasil por Igualdade começaram a dominar as redes sociais, enquanto jornalistas e ativistas começavam a transmitir sua fala ao vivo. E enquanto Mariana finalizava seu vídeo, ela soube que tinha iniciado a mais importante guerra contra o racismo no Brasil em décadas, porque naquele voo ela não só resistiu, ela virou o jogo. Hoje, neste instante, eu quero falar com você que está ouvindo além das palavras, além das redes sociais, além das telas de seus celulares. Quero falar com quem sente na pele ou no coração a dor de uma sociedade marcada por desigualdades cruéis, por preconceitos enraizados que insistem em dividir o nosso país. O racismo no Brasil não é uma simples folha de um passado remoto. Ele é uma ferida viva que sangra a cada dia. Está na estrutura do nosso sistema educacional, que muitas vezes marginaliza as histórias de negros, indígenas e outras minorias, deixando de valorizar a nossa verdadeira diversidade cultural, esquecendo que o Brasil é uma mistura de povos, cores e tradições que formam nossa essência. Está na desigualdade racial gritante que molda nossas cidades, nossas oportunidades, nossos direitos. Pesquisa mostra que a esperança de vida de um jovem negro é até 25% menor do que a de um jovem branco na mesma região. Um dado que revela o impacto brutal de uma herança que ainda insiste em nos dividir. O racismo também é o olhar discriminador de uma sociedade que subestima, que nega oportunidades, que marginaliza por motivo de cor ou origem social. É a fila de um emprego que não aceita, a porta fechada na escola, a porta fechada na polícia, nas instituições públicas e privadas, na cultura que insiste em esconder ou apagar nossa história de resistência e resistência. E a pior parte, muito desse racismo é silencioso. Se disfarça de normalidade, parece uma opinião que todos aceitam, uma brincadeira que se repete até se tornar uma vergonha social invisível. Mas é racismo sim, e dói, machuca e mata lentamente o sonho de um Brasil verdadeiramente justo. Aqui, na nossa própria história, encontramos exemplos de uma resistência que não se cala. Dias, anos e séculos de coragem chegaram até hoje, atravessando as ondas de violência, desigualdade e intolerância. Mas mesmo assim, o Brasil ainda reproduz uma realidade onde muitas vidas negras e indígenas são tratadas como menos importantes, como se seus sonhos, seu valor, sua história fossem menos relevantes. Ainda há uma luta diária contra as injustiças que insistem em permanecer invisíveis para muitos.
pelo direito à educação de qualidade para todos, pelo respeito às nossas raízes e às nossas línguas ancestrais, pelo combate ao racismo estrutural que se manifesta na Câmara, na escola, no trabalho, na rua e até na própria justiça. Algo precisa mudar, e essa mudança exige de nós uma coragem coletiva, uma reflexão profunda e uma ação concreta. Não é suficiente condenar o racismo uma única vez ou virar o rosto para ele como se fosse uma história do passado. Preciso enxergá-lo em suas formas mais sutis, mais perversas e, sim, mais perigosas. É preciso falar, denunciar, educar e desconstruir tudo aquilo que tentam fazer para nos dividir. Porque só assim trilharemos o caminho de um Brasil que se reconhece em sua diversidade e celebra sua força. Eu vejo um Brasil gigante, um mosaico de cores, de histórias, de culturas que resistiram ao tempo. Indígenas que precisam de reconhecimento, negros que construíram nossa história e ainda lutam por seus direitos, povos quilombolas, comunidades tradicionais, mulheres, jovens, todos vivendo sob a sombra do racismo. Mas essa força só é genuína quando nós nos reconhecemos nela. Quando entendemos que o racismo não é um problema só de quem sofre, mas de toda a sociedade. Que a mudança não começa lá fora, começa aqui dentro de cada um, na nossa cabeça, no nosso coração, nas nossas ações cotidianas. Porque o racismo é uma mentira que tentaram colocar como verdade em nossas vidas. E as maiores revoluções, as maiores transformações, as maiores mudanças começam na coragem de desafiar essa mentira. Por isso, hoje, eu quero te convidar a assumir esse compromisso. Resista ao racismo, não apenas no discurso, mas na prática. Faça a sua parte. Escute quem tem algo a dizer. Aprenda com as histórias e os sofrimentos de quem foi silenciado. Levante a sua voz contra toda forma de discriminação. E eu quero que você participe dessa transformação de uma forma concreta. Deixe aqui nos comentários uma frase de resistência contra o racismo. Pode ser: resistir é lutar, cada vida importa, juntos somos mais fortes, ou uma frase que tenha significado: para você na luta por um Brasil mais justo. Sua palavra pode ser uma faísca para incendiar consciências. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque só com o compromisso de cada um podemos mudar essa história. Vamos compartilhar essa esperança, espalhar essa verdade e agir por um Brasil onde o amor, o respeito e a dignidade de todas as cores e origens sejam uma realidade e não só uma promessa de amanhã. Porque no fim das contas, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Transformar o silêncio em uma voz forte de mudança. Construir um Brasil onde ninguém mais tenha que sofrer por causa da cor, da origem, da história de seus ancestrais. Vamos juntas, juntos, porque a verdadeira mudança começa agora. E ela começa dentro de cada um de nós.